E o objetivo da aula de hoje é que a gente veja mais alguns exemplos de simulação computacional, em que a gente usa um modelo e o computador para poder tentar simular e entender algum fenômeno, algum processo, algum fenômeno que a gente está interessado. O objetivo da aula de hoje não é que a gente entenda o passo a passo de todos os códigos, de todos os comandos que tem aqui. Eu vou dar uma ideia geral na parte principal da simulação, para que vocês consigam acompanhar. O código da simulação é relativamente simples, mas a gente vai ver que a gente consegue fazer coisas bastante diversificadas e bastante interessantes com essas simulações. Mas, eventualmente, pode ter algum ou outro comando que a gente vai passar por cima, mas aí, se você tiver interesse, a gente pode conversar depois. Então, desde a semana passada, a gente está vendo o tópico de simulações, né? Na semana passada, a gente viu simulação de Monte Carlo para calcular o valor de π. E eu deixei um material extra para quem quiser olhar, em que a gente usa simulação computacional para fazer cálculo de probabilidade de um campeonato de futebol. E hoje a gente vai dar uma olhada em duas simulações. Compartilhar. A primeira delas, a gente vai ver aqui no contexto do equilíbrio de duas populações, então, dentro do contexto aí da ecologia, mas com pequenas variações, a gente consegue adaptar para outros cenários. Por exemplo, na área da saúde, a gente pode estudar a propagação de uma doença uma doença cíclica, lá, gripe sazonal, por exemplo, e a gente pode estudar o comportamento de pessoas que estão imunizadas ou que já pegaram aquele vírus ou que tomaram a vacina, com relação a quem não tem. Outra variação é usar isso aqui dentro do contexto de engenharia de produção, em que a gente quer simular o comportamento de clientes e fornecedores em um determinado produto. Enfim, tem variações bem parecidas com essa que a gente consegue usar em outros contextos, além da área da ecologia. E o princípio dessa simulação aqui são as equações de Loca-Volterra. Tem aqui um link para a Wikipedia que descreve, dá um pouco do histórico desse modelo. Ele é baseado em duas equações, que são equações diferenciais. Vocês vão ter aqui no curso uma disciplina específica para tratar sobre equações diferenciais, a resolução analítica dessas equações, quer dizer, como é que eu uso cálculo para resolver essas equações, mas a gente não precisa desses conceitos para entender aqui a simulação de hoje. Basicamente, essas equações diferenciais, elas modelam a taxa de variação de uma variável, no nosso caso aqui, em um intervalo de tempo. Então, nós temos duas variáveis, que eu chamei aqui de x e y, que é a quantidade de indivíduos em duas espécies diferentes. Uma espécie é a espécie presa, por exemplo, uma lebre, e a outra espécie é uma espécie predadora, por exemplo, uma raposa.
poderia ser um peixe, tubarão, qualquer par de espécies que tem uma relação aí de presa-predador. Então, X é a densidade, a quantidade de presas, e Y é a densidade de predador. E essas equações diferenciais aqui descrevem a variação da quantidade de presa e predador em um certo intervalo de tempo. Então, aqui dx dt é a variação da variável x com relação à variável tempo. Então, quantas presas vão ou nascer ou desaparecer em um certo intervalo de tempo. E dy dt, a relação da variável predadora com relação a um certo intervalo de tempo. E o que é cada uma dessas equações aqui? Além das variáveis x e y, a gente tem os parâmetros b, d, h e e, que são constantes na minha simulação. B é a taxa de natalidade da presa. Então, aqui na equação, aqui, ó, dx dt, uma parte da equação é b vezes x. Então, se eu tiver uma taxa de natalidade 0,5, significa que se hoje eu tenho 100 indivíduos da população X, vai aumentar 50, porque vão nascer 50, porque eu tenho uma taxa de natalidade de 0,5. Se a minha taxa de natalidade for 1, e eu tenho 100, vão nascer mais 100. Se a minha taxa de natalidade for 2, eu tenho 100 hoje e vai nascer 200. Em um intervalo de tempo da simulação. Então, B é a taxa de natalidade. E H, aqui da equação, é a taxa em que, quando tem um encontro entre essas duas espécies, uma presa avista um predador avista a presa, qual que é a porcentagem desses encontros em que o predador consegue capturar a presa. Então, aqui, de acordo com essa equação, a quantidade de presas aumenta com a taxa de natalidade, quantas presas vão nascer, e diminui com essa taxa de predação aqui, com essa taxa de captura. Então, sempre que tem um encontro aqui entre dois presa e predadores, aqui, que está representado na equação por x vezes y, sempre que esse encontro acontecer, uma porcentagem desse, de acordo com essa taxa H, vai ser o predador vai conseguir capturar a presa. Tudo bem aqui com essa primeira parte da equação? Então, aqui quantos nasceram, quantas presas nasceram e quantas foram capturadas pelo predador. E aqui, a equação que descreve a variação de predador. Então, essa parte aqui, o H vezes X vezes Y, é a mesma coisa, quando tem um encontro entre essas duas, quantas vezes o predador consegue capturar a presa. E esse outro parâmetro epsilon aqui significa, dá uma ideia de quantas presas o predador precisa capturar para conseguir se reproduzir. Então, se esse epsilon aqui for 0,5, por exemplo, a cada duas capturas nasce um novo predador. Se essa taxa epsilon aqui for 0,1, a cada 10 capturas nasce um predador. Um novo predador. Então, aqui é a taxa de crescimento quantos novos predadores aparecem no modelo, de acordo com esses parâmetros, né?
E como nesse modelo aqui o predador só se alimenta da presa, está relacionado aqui a, a, essa predação aqui, e esse valor epsilon, que é o quanto de presa é convertido em novos predadores. E a população de predador também diminui com essa taxa de natalidade, de mortalidade, então, num dado ciclo, quantos predadores morrem dentro daquele intervalo de tempo. Então, é um modelo que descreve o quanto que as populações crescem e diminuem de acordo com a natalidade, a predação e a morte do predador. Tudo bem? Deu para pegar a ideia dessas duas equações? Então, eu vou mostrar aqui como que essas equações viraram um modelo computacional, viraram um programa para a gente poder fazer as simulações. Então, aqui são as bibliotecas que eu estou carregando, né, para fazer gráficos e para fazer cálculos, Matplotlib e NumPy. E nessa célula aqui, tem exatamente essas duas equações aqui, que eu transformei em funções. Então, tem a função dx dt, que corresponde a essa equação aqui. Ela recebe como entrada a quantidade de indivíduos em cada uma das populações, né, x e y, e os parâmetros b, h, epsilon e d. E aí eu aplico essa equação aqui. B vezes x menos h vezes x vezes y. É uma tradução dessa equação para uma função do Python que eu criei. E a mesma coisa para dy dt. Então, eu peguei essa equação aqui, que tem como parâmetro x, y, b, h, epsilon e d, e transformei ela em um código Python. Então, agora eu tenho aqui essas duas equações. E aí eu posso atribuir alguns valores para as constantes da minha simulação. Essa aqui, b, d, h e epsilon. Essas constantes, ela dependem do meu problema. Então, elas podem ser dadas, por exemplo, por um ecologista, uma pessoa que estuda o comportamento dessas populações. Mas aqui eu coloquei alguns valores arbitrários, só para a gente poder fazer essa simulação. Então, B igual a 1, H igual a 0,05, Epsilon igual a 0,8 e D igual a 0,6. E eu vou precisar do valor da população inicial no início da simulação. Então, eu comecei aqui com uma população inicial de 50 presas, 50 indivíduos na população X, e 100 indivíduos na população Y, 100 predadores. Então, aqui, se eu fizer uma chamada para essas duas funções com base nesses parâmetros, aqui eu tenho a simulação de um passo da simulação, né? Então, com esses parâmetros aqui, se eu começo com uma população de 50 presas, no próximo passo vão ter 25 a mais. Vão aparecer 25 novas presas, que é a variação da quantidade de presas que foi calculada aqui nessa função.
e, e vão desaparecer 40 predadores, que foi o resultado da chamada dessa função aqui. Se eu tiver valores diferentes, sei lá, se eu tiver, por exemplo, 500 na população inicial, aqui, ó, vão aparecer 250 novos indivíduos na população X, e vão aparecer 140 novos indivíduos na população Y. Aqui que estava diminuindo, passa a crescer, porque eu vou ter bem mais agora presas, então vão ter bem mais oportunidades do predador capturar a presa. Então vai morrer, vai nascer bem mais predadores. Mas, sei lá, se eu aumento a população de predadores, por exemplo, aqui, ó, com essa configuração aqui, 50 predadores e 200, 50 presas e 200 predadores, a população de presas ficou estável, quer dizer, a quantidade de nascimentos foi igual à quantidade de capturas, mas o número de predadores caiu em 80 em um certo intervalo de tempo. Então, enfim, essas duas equações aqui modelam o crescimento e o decrescimento da população, das populações X e Y, com base nesses parâmetros aqui. Tudo bem? Ah, bom, depois vocês podem aí testar diferentes parâmetros para verificar, ter uma ideia do comportamento dessa função aqui. Podem variar aqui para estudar esse comportamento. Bom, essas equações, elas descrevem o comportamento das populações em um passo em um determinado intervalo de tempo, em um certo passo. Para eu poder fazer a simulação, eu vou usar essas equações que descrevem a variação da população a partir de uma configuração inicial, e eu vou colocar essas equações em uma, em um laço em que o valor da população X e Y atual é igual ao valor da população X e Y no passo anterior, adicionado à variação em um certo intervalo de tempo. Então, aqui, se eu estou simulando um passo da simulação, eu começaria aqui com 50 e somaria, para o próximo passo da simulação, somaria 45 indivíduos na população inicial. Então, se esse aqui é o meu T-1, esse aqui é meu T-1, no passo T, eu iria ter 50 mais 45, 95 indivíduos na população X. E na população Y, eu iria ter 20 menos 8, 12 indivíduos no passo seguinte. Então, aqui eu estou relacionando essas duas populações
da configuração anterior para a próxima configuração. Então, aqui no instante T-1 para o instante T. E aí eu vou colocar isso aqui dentro de um laço para poder simular a dinâmica dessas duas populações à medida que eu vou variando T. Então, eu vou variar T de 0 até um intervalo máximo. E aí eu vou aplicando essas equações aqui, que eu tenho um instante atual, calculo o próximo para x e y, e aí incremento o valor de t e vou fazendo isso até terminar a minha simulação. Que é o que está aqui nessa outra célula. A única diferença, a única variação que eu tenho a mais aqui é que além de implementar essas duas aqui dentro do laço, que elas que estão aqui, ó, nessa parte aqui do código. Então aqui eu estou incrementando o valor da variável t, estou calculando a variação da população x e estou calculando a variação da população y. Eu criei também 3 listas para ir armazenando o resultado intermediário das simulações, para eu poder fazer contas e fazer gráficos depois. Então aqui, além de calcular o valor de x e y no instante atual, eu também vou armazenando esses valores aqui em listas para poder fazer gráficos depois. Como a gente fez lá na aula sobre laços, lá no finalzinho da aula sobre laços, em que eu criei aquela lista para fazer o valor acumulado do balanço da empresa. Então aqui eu estou fazendo, eu estou armazenando para vários intervalos de t os valores da população x e y para eu poder fazer gráficos depois. A taxa de mortalidade da presa, eu estou assumindo que as presas elas só morrem quando acontece uma predação. Então, aqui é um modelo simplificado. Eu poderia colocar aqui a pergunta do Pedro. Eu poderia ter um outro termo aqui, que seria qual que é a taxa de morte natural da presa, né? A taxa de morte da presa quando não acontece predação. Mas esse aqui é um modelo mais simples. Se você quiser, você pode colocar aqui uma outra constante e e subtrair aqui a quantidade de morte natural da presa. Dá para fazer. Só que nesse modelo aqui, não tem. A gente está assumindo que a presa só morre quando ela é predada. Tudo bem? Então aqui eu tenho esse laço que faz essa minha simulação e eu armazeno esses valores na lista. E aí, nessa outra célula aqui, eu estou fazendo um gráfico da variação de presas e predadores ao longo do tempo. Então, a linha azul é a presa. Eu começo aqui com quanto? Com 50. Ele vai aumentando, chega aqui a um valor um pouco maior, 400. Só que esse aumento do número de presas leva
No início aqui, ó, os predadores eles caem, mas à medida que as presas começam a aumentar, os predadores também aumentam. E aí, à medida que os predadores vão aumentando, chega um momento aqui que as presas, tem mais presa do que predador, ele começa a diminuir, e assim por diante. E aí eu fico nesse ciclo aqui de acordo com esse meu modelo. É um modelo bem simples, só considera essas variáveis, não considera, por exemplo, a quantidade de comida da presa, que seria uma outra variável que eu poderia colocar, não considera clima, sei lá, no verão as presas se reproduzem mais do que no inverno, não considera, sei lá, o predador poderia ter outros tipos de fonte de alimento, enfim. É um modelo bem simples, de acordo com essas duas equações aqui, a gente poderia refinar esse modelo usando outras variáveis, enfim. Mas esse é só um modelo bem simples que eu coloquei aqui para a gente ver essa simulação. Aqui, ó. A presa vai aumentando, chega um momento que ela começa a diminuir. E o predador diminui, mas daí a presa aumentou, ele aumenta, e aí o aumento grande da quantidade de predadores aumenta a quantidade de predação, né? E aí as presas acabam diminuindo, e aí a gente tem esse ciclo aqui, de acordo com esse meu modelo. E ele fica se repetindo. Uh, ele fica se repetindo no tempo, de acordo com esse meu modelo. Então aqui eu tenho o ciclo: mais presas, mais quantidade de comida para predadores, aumento dos predadores, diminuição na quantidade de comida dos predadores, diminui o número de predadores, que aumenta o número de presas, e eu fico nesse ciclo. Uma outra maneira da gente ver é com esse gráfico aqui, em que eu ponho presa no eixo X e predador no eixo Y. E esse aqui é o gráfico de fase, o que a gente chama de gráfico de fase dessa relação entre essas duas variáveis. Eu fico aqui nesse ciclo entre presas e predadores. E aí, dependendo dos parâmetros que eu tenho, então aqui, por exemplo, na Wikipedia, ó, eu posso ter modelos de fase diferentes, dependendo do número de indivíduos na população inicial. E, enfim, eu posso estudar a influência desses parâmetros, comparar simulações diferentes. Eu posso computacionalmente simular diferentes cenários. Tudo bem? O que eu fiz aqui foi simplesmente encapsular isso daqui, transformar isso aqui em uma função, nessa outra célula aqui. E aí, com essa função, a gente consegue estudar diferente, fica mais fácil de estudar, comparar modelos diferentes, né? Eu poderia fazer simulações, como que está proposto aqui no exercício, trocando o valor de um determinado parâmetro, e aí eu poderia comparar o gráfico de uma com a outra, enfim. Eu consigo estudar variações desse meu modelo inicial. Qual que é a influência? Tem dois casos especiais que eu vou comentar aqui brevemente com vocês, que a gente consegue estudar com esse modelo.
O primeiro deles é a população de equilíbrio. O que é a população de equilíbrio? Na população de equilíbrio, ao invés de eu ter esses ciclos aqui, de aumento e diminuição, como está tendo aqui, as duas populações elas ficariam estáveis, elas coexistem sem alteração. Tem nascimentos e mortes, mas o número de nascimentos e de predações e de mortes se equivalem, então eu não tenho nenhum aumento, nenhuma diminuição da quantidade de presas e predadores ao longo do tempo. Então, as duas espécies, elas coexistem de maneira equilibrada ao longo do tempo. E quando que isso acontece? Para isso acontecer, para essas não ter variação de presas e predadores ao longo do tempo, essas duas equações aqui, o resultado delas tem que ser zero. Então, aqui, ó, se a quantidade de nascimentos e de predações for igual a zero, e se a, e se a quantidade de predações aqui que convertem em novas presas, em, em novos predadores, equilibrar o número de mortes de predadores, então, quando essas duas equações aqui for igual a zero, eu tenho a população de equilíbrio. E se eu fixar o valor das variáveis D, E, H e B, então se essas constantes aqui forem fixas, eu posso igualar essas duas equações a zero e eu consigo calcular as populações de equilíbrio com um pouco de álgebra aqui, um pouco de manipulação matemática, que eu cheguei aqui no valor de x estrela e y estrela. Então, quando a população inicial tem esses valores aqui, fixado essas variáveis, essas constantes aqui, eu tenho a população de equilíbrio. As duas populações elas coexistem sem aumentar e diminuir, que é o que mostra aqui essa simulação. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei o x estrela e o y estrela, e ao invés de chutar um valor inicial aqui, ou de atribuir um valor inicial para a população inicial, eu usei esses valores aqui da população de equilíbrio. Então, eu estou fazendo a simulação aqui ó, com x estrela e y estrela. E aí, ao invés de ter aquele ciclo, como eu tenho aqui no gráfico, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, eu tenho duas retas. A população de predador aqui, ela é estável aqui em 200, e a população de presa é estável aqui em 150. Tudo bem? Então, eu poderia refinar um pouco mais o meu modelo, estudar o equilíbrio em condições diferentes e tal. Mas aqui eu tenho um equilíbrio em duas espécies. Ou se eu estou num problema diferente, num problema de uma cadeia de suprimentos, por exemplo, com outras variáveis, né? Eu poderia calcular qual que é o estoque ótimo. Aquele estoque que eu vou ter sempre uma quantidade fixa de produtos em estoque para atender a demanda de acordo com aquele meu modelo, para não precisar armazenar mais e menos. Se eu estou fazendo uma simulação de uma doença,
Eu poderia calcular quanto que eu preciso vacinar da população para poder manter a população doente dentro lá do mínimo que ela não fique transmissível ao longo que ela não desencadeie uma epidemia e coisas do tipo. Com variações desse modelo, em outros casos, a gente conseguiria estudar situações de equilíbrio em diferentes casos. Cadeia de suprimento, a saúde, enfim. Tem vários modelos parecidos com esse que a gente consegue utilizar. E uma outra coisa que a gente consegue estudar é a questão da estabilidade. O que é estabilidade? Imagina que eu estou aqui numa situação de equilíbrio e eu faço uma pequena perturbação aqui, sei lá, aumentou por algum motivo, nasceu mais presa do que predador. Tá? Teve lá um pequeno aumento. Ou, se eu estou no caso de uma cadeia de suprimento, aumentou um pouco a demanda de um certo produto. Como é que isso vai impactar no meu modelo? Bom, para poder analisar a estabilidade, eu preciso modificar um pouquinho a minha simulação. Essa simulação aqui com essas equações, aqui, ela é uma versão simplificada. É uma versão em que o intervalo de tempo aqui, ele é discreto. Então, tem um intervalo de tempo, eu conto, sei lá, de dias em dias, de horas em horas, mas eu não consigo ter uma granularidade, um contínuo. Isso facilita a codificar o modelo, né? A gente conseguiu codificar o modelo aqui com um laço, mas tem algumas limitações. Essa outra versão aqui, ela é um pouco mais elaborada e ela permite que a variável tempo ela tenha granularidades diferentes. Eu posso ter intervalos maiores e menores. A gente não precisa entrar em detalhes aqui de como ela funciona, mas eu usei aqui uma outra maneira de resolver essas equações usando um outro pacote do Python. Só e a diferença é que essa daqui ela é mais sensível a pequenas variações. A gente não precisa entender os detalhes aqui, mas ela é parecida com essa daqui, só que esse ΔT aqui não precisa ser fixo. Eu posso ter uma granularidade diferente aqui no intervalo de tempo. E aí o que eu vou fazer? O que eu fiz aqui nesse exemplo, eu fiz uma pequena perturbação na população de equilíbrio. Então aqui eu tinha 150 presas e 200 predadores. E aí eu aumentei cada uma delas em 1%. Aqui eu estou aumentando, eu multiplicando por 1,01 para aumentar em 1%. Então, ao invés de começar com 150 e 200, eu estou começando com 152 e 202 indivíduos. E aí, quando eu faço essa pequena perturbação, a gente sai daquele modelo aqui de estabilidade, daquele caso de equilíbrio, para um modelo instável. Aqui, ó. Ele já começa a oscilar de novo. E essa oscilação vai aumentando ao longo do tempo.
Então, o que eu fiz? Eu tinha lá minha população de equilíbrio e eu quero estudar qual que é o comportamento de pequenas oscilações. A gente já viu lá em cima que se tivesse um valor diferente, eu teria lá uma oscilação. Mas se eu tiver uma pequena oscilação da ordem de 1%, será que essa pequena oscilação ela causa um desequilíbrio grande? É isso que a gente está estudando aqui, ó. E a gente vê que esse desequilíbrio ele está aumentando. Ah, então eu estou saindo aqui. Ah, esse outro gráfico seria parecido com esse, só que eu estou saindo aqui de uma situação em que aquele ciclo era pequeno, para uma situação em que aquele ciclo vai aumentando até que eu chego em uma outra situação de oscilação maior ao longo do tempo. E aqui eu estou fazendo uma simulação com um intervalo de tempo maior. Então aqui eu ia de 0 até 100, e aqui eu fui de 0 até 2000. Então, é o mesmo gráfico que mostra essa oscilação aqui, só que eu estou simulando por mais dias. Então eu saio aqui de um ciclo pequeno, e aí esse ciclo, essa alternância, essa variação do número de indivíduos na população vai aumentando, 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 até eu tenho um ciclo aqui com um intervalo bem grande. A população de presas e predadores vai oscilando. Aqui a população de presas, ela oscila de alguma coisa perto de 50 até perto de 250, e a população de predadores oscila perto de 120 aqui, até perto de 300, ah, de, ah, dependendo da fase aqui da simulação. Então, com um pequeno distúrbio, eu saí de uma situação de equilíbrio para uma situação em que aquelas duas populações elas ficam oscilando ao longo do tempo. E esse último gráfico aqui, ele mostra esse mesmo caso aqui, só que para as 2.000 simulações. E aí eu fiz aqui a cada 100, 200, eu não lembro, a cada 250 passos eu coloquei uma setinha para a gente ver aqui aonde que como que essa simulação ela está expandindo, né? Ela está saindo daqui para vir para cá. Então a gente saiu aqui de uma situação em que do equilíbrio, que seria só um ponto, em que o número de indivíduos na população X e Y é fixo ao longo do tempo, para uma situação em que os indivíduos dessas populações eles ficam oscilando ao longo do tempo, mesmo com uma variação só de 1% no número de presas e predadores com relação à população de equilíbrio. Bom, e aí tem algumas coisas para vocês testarem, fazer perturbações menores, diminuir a quantidade de predações para ver se esse equilíbrio se estabiliza, se eu fico com uma oscilação menor, maior. Enfim, permite que eu estude o equilíbrio dessas populações em diferentes situações. Tudo bem? Deu para entender pelo menos o princípio da simulação?
E aí a gente consegue usar casos parecidos em diferentes cenários, como eu falei, né? Eu posso ter lá um modelo de suprimentos, vacinação, o espalhamento de doenças, circuitos elétricos. Tem várias situações em que a gente tem um modelo parecido com esse aqui, com base em equações de diferenciais, que a gente pode estudar o comportamento daquele sistema em diferentes situações. Estudar computacionalmente, fazendo simulações. E um outro exemplo aqui, só para a gente falar rapidinho dele aqui. De novo aqui, a gente não vai entrar em detalhes do código em si. Eu vou tentar passar o principal da simulação e do modelo, mas a ideia aqui é que eu estou usando um outro tipo de simulação, que é uma simulação que envolve o movimento aleatório de alguma coisa, que é chamado de movimento browniano. Então, esse movimento browniano tem também diferentes aplicações. A gente vai ver aqui uma aplicação no mercado de ações, mas tem aplicações do movimento browniano na química, por exemplo, na física, na química. Na química, eu tenho, sei lá, o comportamento de um gás em expansão. Então, eu sei que o gás ele tem um certo movimento de expansão, que é um movimento determinístico, um movimento que eu sei mais ou menos como é que o gás vai se expandindo, mas as moléculas do gás têm um comportamento aleatório lá dentro dessa, dessa bolha de gás à medida que ela vai se expandindo. Então, tem um movimento aleatório e um movimento bem conhecido. Partículas da física, também tem alguns casos que usam o movimento browniano para estudar o comportamento de partículas. O Einstein usou o movimento browniano para estudar o comportamento de partículas. E uma das aplicações desse movimento browniano, que é o que eu vou mostrar rapidamente aqui, é no mercado financeiro. Estudar o comportamento de uma ação, em que eu tenho um comportamento de longo prazo, o que eu acredito ser o comportamento de longo prazo, né? Eu tenho a perspectiva que a ação de uma determinada empresa ela vai crescer, sei lá, 10% o ano que vem. Só que além desse movimento de longo prazo, eu tenho oscilações diárias do mercado, sobe e desce diária. Então, como é que eu posso criar um modelo que, mesmo que eu faça a aposta que essa ação vai subir a longo prazo, como é que eu posso tentar analisar esse comportamento aleatório para saber se eu vou ter sorte ou azar, ou se ela vai oscilar muito, ou se eu tenho perspectiva, qual é o risco de comprar aquilo se o mercado está oscilando muito, mesmo que eu acredite que a longo prazo aquela ação vai ter um desempenho bom ou ruim, sei lá, enfim, um certo desempenho que eu acredito. Então aqui tem as bibliotecas que eu vou usar na simulação.
E eu vou usar essa data reader aqui, que o que ela faz, ela permite que eu baixe dados de vários lugares. E uma delas é baixar dados de séries de ações usando o Yahoo. O Yahoo, ele tem lá um servidor que ele armazena as ações do mercado ao longo do tempo. Então eu baixei aqui as ações de fechamento do site do Yahoo entre essas datas aqui. E eu vou baixar ações da Apple, dessa empresa aqui. Eu poderia baixar ações de qualquer outra empresa, trocando o código aqui. Mas nesse exemplo aqui eu estou usando as ações da Apple. Então aqui eu baixei o valor dessas ações. E aqui tem a variação do preço dessas ações, dessa ação, ao longo do tempo. Então ela começa aqui um pouco acima de 50, em 2019 ela cai, depois sobe, cai, sobe de novo. E aí aqui com a pandemia, no começo de 2020 ela cai, depois sobe de novo, porque é uma empresa de tecnologia. E aí aumentou bastante o uso de tecnologia durante a quarentena, sobe, daí ela cai de novo. E aí. E além dessa tendência aqui de longo prazo, se a gente fizer aqui pegar esse ponto aqui e unir com esse, tem uma tendência aqui de longo prazo, tem essas variações diárias aqui, esse sobe e desce diário. Certo? Então aqui eu tenho o comportamento dessa ação. O que eu fiz aqui? Eu tenho essa função do Pandas, PCT Change, que ela calcula a variação diária. Então, eu tenho o preço das ações ao longo do tempo, e aqui eu calculo a variação diária. Quanto que ela subiu e desceu percentualmente com relação à data de ontem, ou à data do dia anterior. Subiu 1%, baixou 1%, subiu 0,5%. Então, essa função aqui, ela pega dias consecutivos, né, e calcula a variação diária. É o que essa função aqui do Pandas faz. E aqui tem um gráfico dessa variação, dessa oscilação diária. Então aqui tem o 0%, né? Então aqui tem oscilação. Acima ele subiu, para baixo ele desceu. Então aqui tem uma oscilação nesse período, uma oscilação maior nesse período. E aqui tem uma oscilação grande aqui no período da pandemia, no começo da pandemia, lá em março, no mês de março. Uma variação, uma volatilidade maior, né? Um sobe e desce maior aqui, comparando com o dia anterior. Tudo bem? Deu a entender aqui o que é essa variação percentual diária? Ah, bom, o que eu fiz? O que tem aqui? Eu fiz um histograma dessa variação diária. Então, esse aqui é um histograma dessas variações diárias aqui. E além desse histograma, eu calculei aqui a média. Então, a média deu 0,017
Então, na média, apesar de ter uma oscilação grande aqui, uma variação, na média eu tenho uma oscilação positiva de 0,17%. Então, na média, as ações da Apple elas estão subindo um pouquinho por dia, tanto que no final aqui o valor final ele é maior do que o valor inicial. E tem uma variação, uma variância de 0,02. Ah, e aí no meu modelo, eu vou substituir esse histograma aqui por uma curva que a gente chama da curva normal, ou uma curva gaussiana. Quando vocês estiverem estudando o IPE, Introdução à Probabilidade Estatística, vocês vão estudar essa curva gaussiana aqui em mais detalhes. Mas basicamente ela tem aqui dois parâmetros, a média e o desvio padrão, e ela tem esse formato aqui de chapéu. Chapéu mexicano, que algumas pessoas chamam. Ou de sino, boca de sino também, ela é chamada. Tá? Então eu vou usar essa curva aqui no meu modelo, e a gente vê que ela é uma boa aproximação do meu modelo. Tem aqui, ó, talvez ela devesse ser um pouco mais achatada. Essa diferença aqui se deve principalmente porque nesse período aqui eu tive essa volatilidade grande. Se eu pegar um período anterior em que não tem essa volatilidade grande aqui, eu vou ter uma curva mais próxima com o histograma, mas mesmo assim ela é um bom modelo. Como a gente vai ver a gente vai ver mais para baixo. Ah, então, resumindo até agora, eu tenho uma ação em que eu calculei a variação diária, a porcentagem de variação diária, de um dia a variação de um dia para o outro, fiz esse histograma, aí calculei a média e o desvio padrão dessa variação diária. Eu tenho uma média aqui um pouco acima de zero, o que indica que eu tenho uma tendência de crescimento a longo prazo, e uma variância aqui, um desvio padrão de 0,02, indica que tem uma boa volatilidade. E aí eu fiz aqui o desenho de uma curva gaussiana, uma curva normal, com essa média e esse desvio padrão. Que eu vou usar como modelo dessa volatilidade aqui. Ah, bom, com base nesses elementos, ah, quem desenvolveu esse modelo criou essa fórmula aqui para simular a ação. A gente não precisa entender a fórmula em detalhes, quem quiser aqui, tem o link aqui que explica a fórmula em detalhes, mas basicamente ela tem duas partes. Essa parte aqui, que descreve o comportamento de longo prazo da ação. Nesse gráfico aqui, eu coloquei só essa parte aqui do modelo.
só essa parte que descreve esse comportamento de longo prazo, esse comportamento que seria mais bem, que é mais bem comportado. E aqui que é chamado de drift, de crescimento, de desvio. Então, essa linha azul é essa parte do modelo ao longo do tempo. Ela começa aqui exatamente no preço inicial e termina aqui exatamente no preço final e captura essa tendência de longo prazo aqui do comportamento da ação. Seria o equivalente a se eu aplicasse o dinheiro na poupança, por exemplo, com a mesma taxa de retorno da ação da Apple, ou da poupança, ou de uma aplicação de renda fixa com essa mesma taxa de retorno. Eu teria esse gráfico aqui. Só que o mercado de ações não é de renda fixa, né? Ele é volátil. Ele tem essas subidas e descidas de um dia para o outro, que está nessa segunda parte do modelo aqui. Essa aqui é a primeira parte, é a parte estável, e essa daqui é a parte das subidas e descidas desse modelo. Então, o que eu fiz aqui nesse gráfico foi pegar exatamente essa sequência de variações aqui, esse percentual diário aqui de variações. Então, eu peguei exatamente ele e coloquei ele e fiz o gráfico dessa segunda parte do modelo, que eu teria essa curva aqui em azul. Então, se eu souber exatamente como o mercado se comporta, e eu somar essa parte de longo prazo e essa parte de essas variações diárias, de acordo com o meu modelo, eu teria quase que exatamente a variação da ação da Apple, ou da empresa que eu estou estudando, a variação da ação que eu estou estudando. Então, aqui tem em azul o meu modelo, que é a soma dessa linha aqui, ponto a ponto, dessa linha aqui com essa linha aqui. E se vocês olharem aqui, ó, tem só uma pequena diferença notável aqui nesse período. Tem alguns casos que é um pouquinho a mais aqui, tem uns lugares que é um pouquinho a menos, mas a principal diferença aqui é nesse período. E se eu calcular a diferença entre as duas, tá aqui, ó. A diferença máxima é da ordem de 4% aqui no período de março, que foi o período de maior volatilidade. Ou seja, é um modelo que representa, apesar de eu estar trocando esse histograma aqui por esse modelo com essa distribuição em laranja aqui, né? Apesar de ter essas diferenças, eu tenho aqui até que um bom modelo para descrever o comportamento real da ação. Só que para isso, eu precisaria saber exatamente as sequências de variações de um dia para o outro. Só que eu não sei para o futuro. O mercado vai oscilar e eu não sei exatamente qual que é essa sequência de variações. Então, o que a gente faz na simulação?
é, ao invés de usar exatamente essa sequência de variações aqui, eu faço sorteios aleatórios de variações com base nessa distribuição normal. Então aqui, ó, nessa célula, não, nessa célula aqui de baixo, eu criei um modelo em que eu tenho a tendência de longo prazo, que é exatamente igual a essa daqui, e aquelas variações estocásticas, eu uso simulação computacional, eu sorteio aleatoriamente essa variação de um dia para o outro. Então, cada vez que eu executo aqui, eu tenho uma série, a série em azul, ela vai ficando diferente, ó, que seria o resultado de uma simulação diferente das ações de acordo com esse meu modelo. A diferença daqui para cá é que aqui eu sei exatamente quais são esses passos aleatórios de um dia para o outro. E aqui esses passos aleatórios, essa variação aleatória de um dia para o outro, eu estou sorteando de maneira aleatória. Tá. E para que isso aqui é útil? O que eu fiz foi simplesmente, aqui embaixo, eu peguei isso daqui e criei uma função. E agora, ao invés de. Eu posso gerar séries diferentes fazendo chamadas dessa função, essa série aleatória. Imagina que essa série aleatória é uma função de uma biblioteca que eu criei, que eu tenho esses parâmetros aqui, e eu posso usar ela para gerar diferentes simulações. E eu posso usar essa função para tentar prever o futuro, para tentar simular o que aconteceria com o preço da ação a partir da data aqui, daqui para frente. Então, estou assumindo que na média eu teria o mesmo retorno de longo prazo, mas eu teria variações aleatórias de um dia para o outro. Aqui a ação caiu, aqui a simulação, a ação caiu de novo, aqui ela subiu. Cada vez que eu dou um clique no Run aqui, ele vai gerar uma simulação diferente para o preço dessa ação. Só que eu não posso assumir que exatamente essa daqui vai ser o que vai acontecer no futuro, porque é uma simulação aleatória. Mas se esse meu modelo for uma boa representação do que vai acontecer no futuro, eu posso fazer um grande número de simulações. Então aqui eu estou fazendo 1000 simulações. Estou gerando 1000 séries aleatórias, fazendo 1000 simulações diferentes. E aqui eu tenho o gráfico com essas 1000 simulações. Ó. E eu posso testar variações. Eu falo, nesse meu modelo aqui, o mercado estava muito volátil por causa da pandemia, mas a vacina está chegando, eu acho que o mercado vai estar menos volátil. Então, eu vou diminuir aqui o sigma, dividir o sigma por 2, por exemplo. Então, aqui, ao invés de eu ter uma amplitude grande do valor dos preços,
né, estão oscilando bastante aqui. A amplitude dos preços é menor, então estão oscilando menos. Ao invés de eu ter essa amplitude grande aqui no final, eu tenho uma amplitude menor. Ou eu posso assumir que a volatilidade vai ser igual, mas a minha taxa de retorno vai ser menor. Eu acho que daqui no futuro, porque sei lá, a quantidade de tecnologia, as ações já subiram bastante nos últimos meses, e no próximo ela vai subir menos. Então, a minha taxa de retorno de longo prazo vai ser menor. Eu posso traçar diferentes cenários e ver aqui o comportamento da, da minha simulação. E ao invés de querer desenhar todo mundo, porque está difícil de ler aqui, né, de entender, tem um monte de linha sobreposta, eu poderia desenhar, por exemplo, eu poderia desenhar um intervalo de confiança. Eu vou descartar 5% das simulações muito grandes e vou descartar que tem um resultado muito grande e vou descartar os 5% das simulações que deram um resultado ruim. Então tem um intervalo de confiança ali de acordo com o meu modelo entre 5 e 95% das minhas simulações. E aí, de acordo com esse meu modelo, eu tenho aqui a média, que é essa linha laranja. Quem está no quartil de 95%, né? Ali no 90, a linha que está 95% da minha simulação e a que está abaixo dos 5%. Então, a minha estimativa aqui para o preço da ação para os próximos meses, de acordo com esse meu modelo, está dentro dessa faixa de valores. Eu posso querer um intervalo mais ajustado, um intervalo mais apertado. Então, entre 10 e 90%, cada um pode criar um intervalo de confiança aqui. Ops, 95. Que acha plausível. E aí você pode usar esse intervalo de confiança para calcular o risco. Qual que é a chance do preço da ação estar aqui para baixo desse mínimo? Ou qual que é a chance dele estar acima desse máximo? Enfim, posso fazer diferentes análises ali. E esse aqui é o modelo real. Tem vários analistas do mercado financeiro que usam um modelo parecido com esse para projetar o preço das séries no futuro. E claro, se eu estou num domínio diferente, ao invés do mercado financeiro, eu estou em química, qual que é a chance de eu ter uma molécula de gás na câmara de combustão que vai estar perto da faísca? Enfim, tem num motor de explosão, enfim, tem vários, e eu posso ajustar isso para ajustar a injeção eletrônica. Enfim, tem várias variações que eu posso usar. A função mean space, ela é parecida com o arrange que a gente viu lá do NumPy. Ela faz a mesma coisa, só uma função diferente, a pergunta do Pedro.
Ela é bem parecida com a função arrange do NumPy. E a- separar o gráfico, sim, você pode fazer aqui. Ah, ao invés de você plotar de todo mundo, eu posso se plotar. É que eu não vou saber exatamente que dia que é. Mas se eu pegar aqui um pedaço só da simulação, eu consigo plotar só um pedaço do. Ops, aqui eu estou plotando só o final. Né? Enfim, mas eu consigo ah, pegar só o pedaço que interessa para eu poder desenhar. É só manipular ali, pegar exatamente o pedaço que você quer. Tudo bem?